fez aí a primeira parte da questão, que foi o cálculo do CG, né? A gente determinou aí que o CG ele está localizado a 28,33 centímetros aqui da parte inferior da peça, certo? Exatamente nesse ponto aqui, ó, CG, certo? Agora, a gente tem que calcular o momento de inércia dessa seção, certo? O momento de inércia, normalmente, da seção, ele é calculado em relação a uns eixos que passam o seu centro de gravidade, o seu CG. Então, por isso eu posicionei esse eixo aqui, ó, Z, e eixo Y, posicionei ele aqui exatamente no CG da peça. É para esses eixos que a gente vai calcular a inércia da peça, certo? Então, na determinação da inércia da peça, vamos determinar primeiro a inércia em relação ao eixo Z, tá, pessoal? Então, botei aqui, ó, IZ, inércia em Z, tá? Como que a gente faz? Dessa peça eu não sei a inércia dela, mas eu sei fazer a inércia do retângulo, não sei? A inércia do retângulo, vou botar aqui no canto, ó. A inércia do retângulo é dado por, em relação ao eixo Z, ela é dado por base, vou botar aqui, ó, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Certo? Então, aplicando essa formulazinha, eu sei a inércia do retângulo, né? E a gente dividiu essa figura em 3 retângulos, certo? 3 retângulos. Então, a primeira ideia que vem na cabeça é fazer a inércia da figura 1, inércia da figura 2 e inércia da figura 3. E somá-las. É isso que vem à cabeça, certo? Certo, mas não é tão certo assim, né? Por quê? Porque essa inércia aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, essa formulazinha, é para a inércia num eixo que passa no CG desse retângulo. O CG da figura toda, por exemplo, aqui na figura 1, ó, o CG do retângulo é aqui. Só que o CG da figura toda não é aqui. O CG da figura toda é aqui, né? A 28,33 da base inferior. Então, para considerar essa distância, né, desse ponto até esse ponto, eu preciso fazer uma formulazinha, eu preciso fazer um que a gente chama de pedágio. Eu tenho que trazer essa área até esse centro aqui, certo? E qual que é esse pedágio aí que a gente chama? Esse pedágio é basicamente a área da figura, então seria aqui, ó, a área da figura 1 vezes essa distância aqui, ó, distância dos seus CGs, o CG da figura 1 até o CG da peça toda, certo? Então isso aqui seria o meu Y1, certo? Para a figura 2, a mesma coisa, eu preciso desse pedágio, a área da figura 2 vezes a distância 2. Para a figura 3, eu também preciso da área da figura 3 vezes a distância do CG da figura 3 até o CG da peça toda, certo? Essa distância é ao quadrado, ok? Então a formulazinha geral fica da seguinte maneira: o Y no seu CG, né, que seria o base H ao cubo sobre 12, mais a área vezes um Y ao quadrado, sendo esse Y a distância do CG da peça até o CG da área, né? Então, CG da área até o CG da peça toda, ok? Então vamos lá, vamos colocar isso em prática. Vou apagar aqui e vou apagar isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar com a figura 1. Então, inércia da figura 1, certo? É esse retângulozinho, ele tem uma base de 40 e uma altura de 20. Então, 40 vezes 20 ao cubo sobre 12, já que é um retângulo, mais aquele pedágiozinho, né? Vou botar aqui a fórmula geral, tá? I do CG mais a dy ao quadrado, tá? Vou chamar de dy, tá, pessoal? Distância em y. Ou y ao quadrado, não tem importância.
tá? Então vamos lá. BH ao cubo é a inércia do CG desse retângulo. Então, BH ao cubo sobre 12. 40 vezes 20 ao cubo sobre 12. Mais a área dessa figura 1, 40 vezes 20. 40 vezes 20. Vezes a distância em y ao quadrado. Essa distância y é a distância do CG da figura até o CG da peça. Certo? Então, eu sei, ó, que daqui até aqui em cima, daqui de baixo até aqui em cima, é 70, né? Cadê? Desculpa. 70 é daqui até lá em cima. Menos essa distancinha, eu tenho 60. Lembra? Ó, essa mesma distância aqui, ó. Essa mesma distância aqui, ó. Tenho 60, certo? Menos 28,33, eu vou ter essa distância em y, certo? Então, ó, 60 menos 28,33 ao quadrado da forma. Em outras palavras, eu pego essa distância e diminuo do CG. Eu pego essa distância e diminuo do CG. Eu pego essa distância e diminuo do CG. Então, figura 1, figura 2, figura 3. Ok? E aí, vamos ver quanto é que dá isso. Então, inércia 1, 40 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 40 vezes 20, vezes 60 menos 28,33 ao quadrado. E a gente chega nesse valor aí de 8,2905778. 79, né? Arredondar para cima. Certo? Vamos para a inércia da figura 2. Então, inércia da figura 2. A base da figura 2 é 20, a altura é 30. Então, 20 vezes 30 ao cubo sobre 12. Certo? Mais a área é 20 vezes 30. E a distância do CG da figura 2 com o CG da peça toda, certo? A gente viu, ó, que o CG da figura 2, ele estava a 35, certo? Só que é o da figura 2. Então, só pegar 35 e diminuir do CG da peça. Então, 35 menos 28,33 ao quadrado. Isso aqui vai me dar alguma coisa. Vamos ver aqui o que vai me dar. Então, ó, 20 vezes 30 sobre 12, aqui é ao cubo, né? 20 ao cubo, 30 ao cubo sobre 12, perdão, mais 20 vezes 30 vezes 35 menos 28,33 ao cubo, ao quadrado. A gente tem aí, ó, 71.693,34, certo? Ok. E agora vamos para o terceiro retângulo. Então, nesse 3. A base é 80, a altura é 20. Então, 80 vezes 20 ao cubo sobre 12. Mais 80 vezes 20, que é a área. E agora a distância desse CG, desse retângulo, até o CG da peça. Então, eu tenho daqui para cá, eu tenho 10. Daqui para cá eu tenho 28,33. Então, é 28,33 menos 10. Certo? Aqui, eu poderia colocar também, ó, o 10 menos 28,33. Daria igual. Por quê? Porque aqui, ó, como esse resultado é ao quadrado, tanto faz se ele der negativo ou positivo. Né? Então, aqui eu poderia simplesmente colocar dessa maneira que estaria correto. Ok? Então, vamos lá. 80 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 80 vezes 20, vezes 10 menos 28,33 ao quadrado. Então, eu tenho aí 59,09,15,57. Eu vou conferir de novo esse resultado da segunda parcela, tá?
Deu isso mesmo. Tá. Então eu tenho aí as 3 parcelas. Então agora sim eu consigo simplesmente somá-las. Então a inércia total em Z, inércia total, né, inércia, vai ser a soma de I1 I2 e I3. Certo? E o meu IZ da minha peça vai ser igual a 82,95779, primeira parcela, mais a segunda parcela e mais a terceira parcela. E aí eu saio aí com o resultado de 149166667. Pessoal, qual a unidade de momento de inércia? Vamos olhar aqui, ó, o que a gente está multiplicando. 40 é 40 centímetros, né? 20 ao cubo, o 20 também é centímetros. Então, ao cubo fica centímetros ao cubo. Então, centímetros ao cubo vezes centímetros, centímetros à quarta. Sobre 12, 12 não tem unidade. Então, é centímetro à quarta. Aqui, mesma coisa, ó, centímetro vezes centímetro ao quadrado. Então, dá centímetro à quarta. Certo? Então, a unidade de inércia é uma unidade de medida à quarta. Uma unidade de comprimento à quarta, desculpa. Certo? Então, a inércia em Z fica desta maneira. Ok? Então, para o cálculo da inércia em Z, bem tranquilo aí. Para a inércia em Y, pessoal, o que vai mudar? O que vai mudar é que o que era base vai virar altura e o que era altura vai virar base. Então, isso aqui vai inverter, ó. Isso vai inverter. E a distância aqui, ó, em vez de ser a distância em Y, em relação ao CG, né, em Y, vai ser a distância em Z, desse CG até o CG da peça. Do CG da figura 2 até o CG da peça. Do CG da figura 3 até o CG da peça. Tudo em Z. Né? Só que nessa peça, como ela é simétrica, não vai ter distância entre eles na direção Z. Ó. Todos os CGs dos 3 retângulos e da peça toda estão no mesmo ponto. Então, essa parcelinha aqui, ó, para a peça simétrica, ela iria desaparecer, porque fica 0 ao quadrado, 0, 0 vezes área, 0. Então, basta eu somar as inércias de cada centro mesmo. Então, seria, em vez de base vezes altura ao cubo, seria altura vezes base ao cubo sobre 12, altura vezes base ao cubo sobre 12, altura vezes base ao cubo sobre 12. E aí você ia ter a inércia em Y. Certo? Eu não vou fazer... eu vou fazer aqui pequenininho, tá? Então, ficaria, ó, 20 vezes 40 ao cubo sobre 12, mais 30 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 20 vezes 80 ao cubo sobre 12. E essa conta me daria 20 vezes 40 ao cubo sobre 12, mais 30 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 20 vezes 80 ao cubo sobre 12. Me daria esse valor de 980 mil. Certo? 40, 30 com 20, perfeito. E 20 com 80, perfeito. Então, 20, 40 ao cubo sobre 30 vezes 20 ao cubo, mais 20 vezes 80 ao cubo. Isso sobre 12? Exato, 980 mil. Então, a minha inércia em Y me daria aí, ó, 980 mil. Ok? Então, eu tenho aí o cálculo do CG, que a gente já encontrou, 28,33, e agora os momentos de inércia em relação ao eixo Z e eixo Y. Beleza? O que quer dizer, pessoal, esse momento de inércia? Ó, um deu 1.498.000 e o outro deu 980 mil. Né? A gente vê que em Z, na direção Z, para eu girar o eixo Z, a inércia é muito maior do que para eu girar o eixo Y, certo? A inércia, pessoal, ela tem a ver com a resistência ao giro da peça. Ou seja, se Z é maior do que Y, significa dizer que para girar a peça no eixo Z,
é muito mais difícil do que para eu girar a peça no eixo Y, certo? Momento de inércia está ligado diretamente com a rigidez da peça, ok? Então, a peça é muito mais rígida para essa direção do que para essa, ok? Então, abração a todos, até mais.